E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Efésios 3:20. Uma das lições que Paulo, de dentro da prisão, tentou ensinar a seus amigos livres em Éfeso foi aquela de não falar demais de si mesmo. Isso ficou claro em Efésios 3:8, quando Paulo disse: "Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas Ele me deu o privilégio de anunciar as imensas riquezas de Cristo." O que Paulo está dizendo aqui é que ele é notícia pequena e Cristo é uma boa notícia imensa. Prova de uma humildade espiritual muito importante em Paulo. Mas existe uma humildade mais completa do que isso. Paulo parece exercitar essa humildade porque em Efésios 3:20 ele dirá que Deus pode fazer muito mais do que ele ou os efésios podem pedir ou até pensar. É um Paulo que reconhece sua possível ignorância. Paulo, preso, diz não saber nem bem o que pedir a Deus. Paulo admite que não sabe bem o que pensar. É importante entender isso. É um Paulo assumindo a imperfeição de suas opiniões. É um Paulo afirmando que suas ideias, suas noções, conceitos, pensamentos são insuficientes, porque Deus pode fazer muito mais do que ele pedir. Em outras palavras, os desejos de Paulo, seus planos, aspirações, podem estar muito longe da verdade de Deus. Paulo deixa claro que Deus pode fazer muito mais do que ele pensa. Em outras palavras, Paulo admite que ele pode ter uma ideia sobre algo que é totalmente diferente da ideia de Deus. Isso é um traço profundo de humildade. Paulo pode estar errado sempre, ele sabe disso. E repete essa ideia outras vezes, como em Romanos 8:26, em que ele diz: "O Espírito de Deus vem nos ajudar em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor." Deus pode fazer mais do que pedimos. Não sabemos bem o que pedir. Não sabemos, portanto, nem como orar. É o que Paulo confessa aos romanos. Mas graças a Deus, que seu Espírito, por caminhos inexplicáveis, pede a Deus em nosso favor. É um Deus que tem misericórdia de nós quando pedimos errado, quando oramos errado. E naquele momento, faz mais do que pedimos. Em Romanos 11, Paulo recupera o mesmo tema em palavras ainda mais poéticas e diz: "Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos?" Talvez os romanos se achassem inteligentes demais no primeiro século, e Paulo espera conseguir desfazer essa ilusão, porque Deus pode fazer mais do que pedimos e do que pensamos. Quem pode explicar suas decisões, quem pode entender seus planos, quem pode conhecer sua mente, quem é capaz de lhe aconselhar, Paulo sabe que ele não consegue. Qualquer pessoa sensata dirá que Paulo era muito inteligente, mas ele abre mão de certezas humanas. Para Paulo, confinado sem saber até quando, Deus é que sabe, literalmente. Hoje vivemos tempos óbvios de incerteza. Não sabemos como o vírus surgiu, quais são seus reais efeitos, como ao mesmo tempo salvar vidas e empregos, simplesmente não sabemos. Mas talvez com alguma sinceridade possamos confessar que mesmo antes dessa pandemia já vivíamos tempos de incerteza, porque nossos pedidos sempre foram insuficientes. Nossos pensamentos, humanos e pecaminosos como são, sempre foram incompletos. Agora, parece uma excelente hora para admitir isso e parar, de uma vez por todas, de defender opiniões humanas como verdades absolutas. É uma excelente hora para, de uma vez por todas, parar de achar que nós, humanos, temos soluções definitivas para seja o que for e nos humilhar diante do único que tem.